Moço, que bom que você chegou, ué. Aqui aí para nós tomar um café e eu contar uns casos. Bem, amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer outro vídeo de história. Vamos tentar concluir aquele vídeo sobre o Brasil, o Império do Café. O primeiro vídeo sobre o Brasil, Império do Café, teve uma boa visualização. As pessoas gostaram bastante, quer dizer, dentro das minhas possibilidades, porque eu ainda não tenho uma abrangência muito grande dentro do YouTube. Vocês têm que me ajudar, vocês têm que dar like aí, compartilhar para me ajudar. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu tô mesmo. Colocar mais conteúdo aí no YouTube aí, conteúdo de qualidade. Quero café! Quero café! No primeiro vídeo nós falamos muito sobre o café e a sua viagem que ele fez até chegar ao Brasil, ok? Como o próprio título do vídeo fala, Brasil, Império do Café, ok? Então nesse segundo vídeo, a parte da conclusão, nós vamos falar mais do café no nosso território, aqui no território brasileiro, aqui, e seu impacto, tá? Tanto na economia, quanto na sociedade, quanto na ecologia, sim, porque teve muitos impactos grandes, tá, em todas essas áreas aí. Foi o café que construiu o Brasil em si mesmo, que antes era colônia. Para o Brasil era colônia, quem lucrava eram os europeus. O açúcar também, ok? Então um produto realmente genuinamente brasileiro, que representou um marco do crescimento econômico, foi o café. Foi o café que construiu o Brasil. Sem o café a gente não ia ter as coisas que nós temos hoje em dia, tá? Foi o café que influenciou na industrialização do país, foi o café que influenciou na urbanização do país. A gente fala, mas como que o café é uma coisa que é rural, você planta lá no campo, como é que vai influenciar na urbanização? Nós vamos falar disso mais à frente e agora vocês vão me acompanhar nessa viagem e vão saber por que o café, que é um produto rural, um produto agrícola, influenciou também na urbanização da sociedade brasileira, ok? Como eu falei, o café foi o sustentáculo da economia brasileira durante muito tempo, tá? E até depois do século XIX, entrando no século XX, tudo aí. Porra, tudo isso? Então, como nós falamos anteriormente, o café foi trazido para a América pelos franceses, ok? E plantado nas suas colônias, principalmente na ilha de Martinica, e depois para uma colônia sul-fronteiriça ao Brasil, que é a Guiana Francesa, claro. Não me diga! Então o que vai acontecer? Então o café nessas regiões lá teve um grande crescimento, produziu bastante, tudo mais ali. Mesmo assim, como estava dando para os franceses, eles também proibiam, como sempre a gente viu no vídeo anterior, proibiam a comercialização de sementes e da planta, de mudas de café, tá ok? Era proibido. Então, até que no ano de 1727, um tenente-coronel chamado Francisco de Melo Palheta, tá ok? Ele era um tenente-coronel, e ele vai à Guiana Francesa com a missão, entre aspas, de tentar fazer tratados sobre fronteiras. Como a gente falou, a Guiana Francesa era fronteiriça ao Brasil, tá? Então ele vai lá tentar combinar ali onde é que ia passar a fronteira, aquilo lá. Essa era a missão oficial dele. A gente vai saber que a missão
extraoficial, ou a missão secreta dele, era nada mais nada menos que conseguir mudas de café, ok? E ele tentou atacar no ponto mais fraco que tinha ali nos governantes da Guiana Francesa, que era justamente a esposa do governador. Eu sou safadão. Chamado Marie Claude, tá? E eles falam que o Melo Paleta era um homem assim muito atraente e tudo mais, lá o cara seduzente. Então ele conseguiu seduzir a mulher do governador da Guiana, ok? E eles falam que quando ele se despede para voltar ao Brasil, ela lhe dá um ramalhete de flores, e dentro dessas flores, dentro desse buquê de flores, estavam mudas de café, que ele levou e plantou no estado do Pará, tá, ok? Então o café foi plantado pela primeira vez no Brasil, no estado do Pará. E o tenente-coronel Francisco de Melo Paleta foi o primeiro cafeicultor brasileiro, tá, que possuiu mais de 100 pés de café. Então, 5 anos depois de ter plantado as primeiras mudas de café no estado do Pará, lá elas não se adaptaram muito bem ao clima da região lá, tá? Mesmo assim, o Paleta conseguiu enviar para Portugal 7 libras peso, que daria mais ou menos em torno de uns 3 quilos e pouquinho de café em Portugal. Foi a primeira exportação do café do Brasil. Olha que beleza. Fudeu de vez! Ah, mas só existia o café? Não existiam outros produtos, não? Sim, é claro que existiam outros produtos. A economia do Brasil era agroexportadora, então sempre teve algum produto agrícola que deveria ser exportado, ok? Por exemplo, o açúcar também nunca deixou de ser importante para a economia do Brasil, tá, ok? Por exemplo, o açúcar era uma raridade até o século XVI, tá? 15 quilos do açúcar valiam mais ou menos 18 gramas de ouro. Se a gente for converter para os dias de hoje, ia dar mais ou menos, esses 15 quilos, ia dar mais ou menos, o quilo de açúcar, ia dar mais ou menos 2.490 reais, tá? 15 quilos de açúcar. Agora vocês compram um pacotão aí nos supermercados aí, vocês estão tudo milionários naquela época. Se tivesse uma máquina do tempo, se vocês pudessem levar alguns quilos de açúcar para o passado, vocês iam ficar milionários, ok? Então o açúcar sempre foi muito importante para a economia brasileira. E tinha também o tabaco, tá? Tabaco, sim, o tabaco faz cigarrinho, tá? Então o que vai acontecer? E o tabaco só existia no Brasil e no Caribe, nas ilhas do Caribe, que foi levado para lá também pelos índios brasileiros. Os índios brasileiros eram grandes canoístas, então eles iam remando até lá na região do Caribe ali, e foi plantado lá pelos índios brasileiros, ok? Quem levou o tabaco para a Europa foi um colono da cidade de Santos, chamado Luiz Góes, ok? Ele que levou mudas lá para a cidade de Lisboa, e essas mudas foram plantadas no Jardin des Plantes. Tá vendo? Tá vendo? Os portugueses pagavam pau para os franceses, puxavam o saco dos franceses, assim como nós brasileiros modernos hoje em dia puxamos o saco lá e sardinha para lado dos americanos. A minha continência, a bandeira americana. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Naquela época, os portugueses puxavam sardinha para o lado dos franceses, admiravam os franceses. Então, o Jardim Botânico de Lisboa chamava Jardin des Plantes. Olha só que bonitinho. Em vez de falar em português, é o Jardim das Plantas. Era o Jardim Botânico na época lá, tá, ok? E o que vai acontecer? Olha só para vocês verem como é que o pessoal, naquela época, tudo tinha pilantragem. Foi plantada lá no Jardin des Plantes, no Jardim Botânico de Lisboa, e as mudas do fumo também foram roubadas, o muda do tabaco também foram roubadas, olha só. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte E foram roubadas por um embaixador francês, tá? O cara é embaixador, tem que roubar, essa pilantragem já acontece há muito tempo. Então, esse embaixador francês chamava Jean Nicot. Daí que vem o nome nicotina do cigarro aí que o pessoal fuma e tudo mais,
tá? Daí que vem o nome do nicotina, ele que expandiu o uso do fumo pela Europa, ok? Então ele levou isso para a França, plantou lá, e os nobres ali rapidinho caíram nos gostos lá deles, lá fumar com o cigarrinho lá do tabaco, tá ok? O tabaco na Europa era chamado de erva santa. Hoje em dia a gente sabe que existe outra erva santa. Na época lá, a erva santa era o tabaco. E a própria Catarina de Médici, a rainha mãe lá da França, ela acabou se viciando no tabaco, ok? Ela usava muito, então aquilo lá, o pessoal gostava de imitar os nobres, então aquilo vai cair em uso na corte francesa, aquilo vai disseminar pela Europa inteira. Os índios brasileiros ensinaram o mundo a fumar, acabando com a saúde do mundo inteiro. Também eles mataram os índios, então foi uma troca justa, no meu ver. E tinha também o algodão. O algodão brasileiro tinha uma grande saída para o exterior, só que sofria uma grande concorrência dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era o maior vendedor de algodão no mundo. Fornecia algodão lá para as indústrias inglesas, lá estava na Revolução Industrial e tudo mais, então para poder fazer os tecidos, quem fornecia a maior parte do algodão para a Inglaterra lá era justamente os Estados Unidos. Então o algodão do Brasil sofria muita concorrência dos Estados Unidos, então não despontava, mas era um dos produtos ainda que vendia muito. Além disso, também o Brasil vendia muito couro. A situação do algodão brasileiro vai começar a melhorar a partir de 1861, essa concorrência com os Estados Unidos. E vocês sabem por quê? Vamos ver se vocês sabem por quê. Quem acertar o dom doce. Vamos ver o que aconteceu de 1861 a 1865 no mundo, que vai contribuir para o crescimento da exportação do algodão brasileiro. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Vocês sabem? Escreve aí pra mim aí nos comentários aí, quem sabe, antes de eu falar aqui. Eu tentei me controlar, mas não Então, consegui. o que aconteceu em 1861 foi o início da Guerra Civil Americana, tá? A Guerra de Secessão, tá? Que é aquela briga famosa entre os estados do sul dos Estados Unidos e do norte, contra a União no norte e os confederados no sul. Porque pouco depois da posse do Abraham Lincoln, ele aboliu a escravidão e o sul dos Estados Unidos era bem parecido com o Brasil, tá? O tipo de colonização, o tipo de economia que eles dependiam lá e tudo mais. Então eles não queriam abrir mão da escravidão. Então houve um racha, houve uma secessão, houve um rompimento, por isso tem esse nome, Guerra de Secessão entre os Estados Unidos, tá? É muito interessante essa guerra também, quem sabe daqui a um tempo a gente faz um vídeo falando sobre ela, porque nessa guerra aí morreu mais gente nos Estados Unidos que em todas as outras que os Estados Unidos participou. Então, como estava em guerra lá, e o Estado do Sul estava no esforço de guerra, pararam de exportar algodão e todo mundo procurou o algodão aonde? Não sei. No Brasil. Só que por volta da década de 1850, os produtos brasileiros começavam a perder valor no exterior. Houve um declínio no seu preço no exterior, sobretudo por causa de mudanças internacionais relacionadas ao beneficiamento dos produtos. Os brasileiros não gostavam de investir em tecnologia, não beneficiavam os seus produtos agrícolas, não cuidavam, não tratavam deles ali para que ele possa ser mais bem visto, mais aceito lá fora. Era muito bruto. Então eles caíam muito a percentagem do lucro, a sua venda. O produto era muito bruto, não era trabalhado, não era beneficiado. Então as porcentagens de venda dos produtos que eu falei anteriormente aí no mercado internacional caiu muito. Por exemplo, o açúcar caiu de 30% para 24%, tá ok? O algodão caiu de 20% para 10%. E o couro cai de 13% para 7%. Tá? Então a gente vai ver que vai haver uma diminuição na valorização do produto brasileiro. Então o Brasil vai começar a entrar em uma crise, vai parar de entrar em dinheiro no Brasil ali. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Então eles precisavam de outro produto que solucionasse esse problema e trouxesse recursos do exterior para o Brasil.
a produção de café no Brasil sofreu uma forte influência, assim, uma forte ajuda que vai favorecer seu crescimento, vai ser a rebelião que houve no Haiti, a rebelião de escravos de 1791, tá ok? Que levou a Ilha de São Domingo à independência, tá? O que aconteceu lá? Como é que isso vai influenciar na produção do café brasileiro e o pessoal começar a plantar muito café aqui? Como nós falamos anteriormente, as primeiras mudas de café foram plantadas nas colônias francesas. O Haiti era uma colônia francesa, tá ok? Só que o que aconteceu lá no Haiti? Houve uma revolução dos escravos, tá? E vai acabar essa produção no Haiti. Essa revolução foi muito influenciada pela Revolução Francesa. Olha só como são as coisas. A Revolução Francesa começa em 1789. E os franceses lá pregavam igualdade, liberdade e fraternidade. Só que eles não agraciavam os escravos com essas expectativas, não. Tá? Era igualdade, fraternidade para as pessoas igual a mim. Os escravos ficavam excluídos. Eles não tinham liberdade, não tinham igualdade, nem tinham fraternidade. Ok? Então, os escravos lá do Haiti, liderados por Louverture e o Jean-Jacques Dessalines, lideraram os escravos lá usando os princípios da Revolução Francesa, ok? E o que acontecia? A ilha do Haiti era chamada pelos franceses da colônia mais próspera do mundo, ok? Produzia muito café e tudo mais ali, e era conhecido como a pérola das Antilhas. E o que acontecia? Lá habitavam 40 mil franceses, cidadãos franceses, que controlavam cerca de 450 mil escravizados africanos. Já avisei que vai dar merda isso. E olha só como eram as coisas. E os visitantes que iam lá passear na ilha, lá curtir aquele sol do Caribe, as praias, aquela coisa toda, podiam atirar laranjas nos escravos. Olha que absurdo. Podiam atirar laranja nos escravos. Véi, que viagem é essa, véi? Olha que absurdo. Podiam tirar laranja nos escravos, ok? Então, logicamente, os escravos olharam, ó, 40 para 450 mil, tá para nós. Então os escravos se rebelaram e mataram quase toda a população branca da ilha. Por isso que você vai ver hoje em dia no Haiti, se você vê lá, praticamente não tem caucasianos na ilha. Tá? E foram todos mortos nessa Revolução dos Escravos do Haiti em 1791. Todo mundo morreu. Acabou. E aqui, em várias nações do mundo, eles temiam que acontecesse uma coisa igual. O pessoal tinha medo dos escravos rebelarem e matarem os brancos lá e tudo mais. Nossa Senhora, que coisa, temiam por isso lá e tudo mais. E o Brasil, com certeza, era o país que mais trouxe escravizados africanos para cá. Mais da metade da população era negra, então havia um medo terrível que acontecia no Brasil, a mesma coisa que aconteceu no Haiti. A procura do café nos séculos 18 e 19 aumentou muito, tá? Tanto por causa da Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial, os trabalhadores, aquela busca do dinheiro, tempo e dinheiro, a pessoa tinha que ficar acordada, tinha que trabalhar muito, então eles precisavam de uma bebida que deixava as pessoas o quê? Ligada, trincada, pronto para ação e tudo mais ali. Então as ações industrializadas começaram a comprar muito café do Brasil, ok? E de outras nações também, só que o Brasil, como a gente já falou e vai falar, vai assumir a ponta na produção do café, ok? E não só a população da operária lá consumia muito café, tá? Os pensadores também consumiam muito, tá? O café era a bebida dos filósofos iluministas, dos pensadores iluministas. Por quê? Vocês podem ver que nessa época, sempre que tem um filósofo, uma pintura dele assim, está sempre num café, os debates são sempre num café, porque eles achavam que o café dava ideias. Você tomava o café, você ficava animado, você ia, você discutia, e apontava, e tinha ideias, e debatia, e pensava. E isso não acontecia com outras bebidas, por exemplo, o álcool. As pessoas que iam lá, tomavam, sei lá, uísque,
o vinho, ou cerveja, e as pessoas ficavam embotadas, o pensamento ficava lerdo, e você queria dormir, e senão você ficava bobão, começava a rir, começava a falar: ah, meu amigo, eu gosto muito de você, aquela coisa. Não me chame de vermelho, ainda vou te chamar de vermelho. No café não, no café te deixava pronto ali, te dava de prontidão, então isso ajudava na manifestações das ideias dos pensadores daquela época, tá ok? Fatos curiosos, por exemplo, os revolucionários franceses se reuniam num café que tem até hoje, o Café Procope, em Paris, ok? Onde eles faziam seus planos lá, de como é que eles iam chegar no poder, o que eles iam fazer, as ideias da Revolução Francesa foram concebidas nesse café, Café Procope, ok? E aqui na América mesmo, eles falam que os revolucionários lá dos Estados Unidos, das 13 colônias, se reuniam no Café Green Dragon, ok? Onde eles planejaram a festa do chá de Boston, onde eles decidiram atirar as caixas de chá ao mar lá, naquele que deu início às guerras de independência nos Estados Unidos lá e tudo mais, ok? E o Green Dragon Café, Green Dragon Coffee, era chamado o quartel-general da Revolução Americana, ok? Então a gente vai ver que o café influenciou em muitas partes da história e a gente nunca pensou sobre isso. É verdade. E até mesmo a Bolsa de Nova York e o Banco de Nova York, eles começaram em casas de café. Sabiam disso? E no distrito que hoje em dia é o Wall Street. Ali eram casas de café. E por que o café caiu nas graças dos industriais, operários e pensadores do século XVIII e XIX? Porque tem tudo a ver com a química da cafeína, ok? A química da cafeína é constituída por 4 elementos comuns, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e nitrogênio. 4, ok? E a estrutura atômica da cafeína, ela é muito parecida com a adenosina, tá? Que é uma substância química que o nosso cérebro produz e que nos avisa quando a gente está cansado. Quando você começou a ficar com sono, abordado assim, na realidade é seu organismo que libera adenosina e seu corpo vai se acalmando para você entrar num estado de sono, tá ok? Mas o que acontece? Como a estrutura atômica é muito parecida, a cafeína, imagina um Lego, a cafeína se encaixa ali no cérebro e substitui a adenosina no encaixe ali do cérebro ali. Então a adenosina não consegue entrar, a cafeína tampa, meio que tapa essa conexão da adenosina com o seu cérebro. Então na realidade a cafeína meio que engana o seu cérebro, ela meio que impede de que a adenosina fale para o seu corpo que ele precisa descansar, tá ok? Então aí o que acontece? O nosso corpo, logicamente, ele emite um sinal e manda mais energia para o nosso corpo, tá ok? Ele libera lá mais adrenalina, mais dopamina e mais açúcar, tá ok? Glicose lá no seu sangue para você conseguir ficar mais tempo acordado, tá ok? E essas substâncias químicas que eu falei são as chaves para o centro de recompensa do cérebro. Então você se sente bem, se sente feliz, se sente ligadão lá e tudo mais. Então quando você toma uma xícara de café, é isso que acontece com o seu corpo. Os centros de recompensa falam assim: oh, que legal, e seu corpo é meio que enganado pela cafeína que bloqueia esse espaço da adenosina, tá ok? Mas a cafeína não é um estimulante, tá? A cafeína não é uma anfetamina que produz um estímulo, te deixa doidão, te deixa ligado, ela não é a cocaína, não é nada disso não. Ela simplesmente engana o seu cérebro lá, tá ok? Muito afiado! Imaginou que vocês iam aprender química numa aula de história, hein? Vai vendo aí, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Meus amigos, em assuntos de história eu não consigo ser sucinto, tá? Então nós vamos ter que ampliar as partes desse tema do café aqui no Brasil, tá? Nós vamos ter que fazer mais um vídeo ainda para complementar
os pensamentos, que a gente vai pensando em uma coisa e vai tendo outras ideias e vai chegando mais informações e vai só crescendo a perspectiva do tema do café aqui no Brasil. Tem muita coisa e como o vídeo já está muito extenso, já está praticamente com 25 minutos já, eu vou ter que fazer uma terceira parte. E olha lá se não rolar a quarta, quinta. Nossa, que ruim, cara. A gente vai tentar elaborar ele de uma maneira mais sucinta da próxima vez, para poder fechar aqui com os cafés na fazendas aqui brasileiras aqui, com a chegada dos imigrantes e o impacto do escravismo e tudo mais ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deixe aquele like, siga, compartilhe e espere pelo próximo aí, que nós vamos com certeza trabalhar muito para fazer uma coisa de qualidade. Tamo junto!